Nós abrimos essa live no nome da Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, mais outra live. Vamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 45. Estamos lendo o Velho Testamento todinho para vocês, para aquele povo que acompanha verdadeiramente a palavra de Deus. Gente, vamos ouvir o Evangelho, gente. O negócio é muito mais feio do que a gente imagina. É muito mais complicado do que vocês falam, do que vocês pensam. O negócio é feio, gente. Vamos lá. Ordem que faça também isto. Leve da terra do Egito carretas para trazer os filhos e as mulheres de vocês. Isso foi o rei que mandou, viu? Tragam o pai de vocês e venha e não se preocupe com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Vocês vejam, observe a palavra de Deus, como é o comando de Deus. Quando você está na presença verdadeiramente de Deus, as coisas mudam sem você nem querer, mas Ele quer. E os filhos de Israel fizeram assim, e José lhe deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhe deu mantimento para a viagem. Cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. E também enviou ao seu pai 10 jumentos, carregado do melhor do Egito. E diz, jumentos carregado de cereais, pão, mantimento para a viagem do pai. Você está vendo, meus filhos? Vocês estão vendo o que é o pai, o que o filho fez com o pai, o que o filho fez com o pai? Será se vocês fazem? Vocês que estão do outro lado, vocês procuram ajudar? Despediu os seus irmãos ao partirem, disse: não brinquei pelo caminho, não briguei pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Como isto correção lhe ficou como sem bater, seu coração ficou sem bater, porque não podia acreditar no que dizia. Mas quando ele lhe contaram tudo o que você havia falado, e quando não ficar silêncio. E ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito. E o espírito de Jacó e o pai deles reviveu. Israel disse: bastar o meu filho José,
ainda viver. Irei e verei antes que eu morra. Jacó e sua família vão para o Egito. Está vendo aí, minha gente? Como é o filho, como é uma coisa de Deus, como é uma família. O filho estava lá, tirou o pai da miséria e levou o pai para onde? Para o Egito, para a riqueza. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Bezabá e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Deus falou a Israel em visão de noite e disse: olha, silêncio aí. Olha, Deus falou com quem? Deus falou a Israel em visão de noite e disse: Deus falou com quem? Com Israel. Outra vez, em visão. Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação, e eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que vocês voltem de lá, e não na mão de José fechará os seus olhos. Quer dizer, Deus prometeu tudo a ele e cumpriu. E por que ele vai prometer a gente e não vai cumprir? Me diga, vai cumprir. Deus cumpre. Então Jacó saiu de Bezabá, os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, e os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar, e levaram o gado e os bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, e suas filhas e as filhas das suas filhas, e seus filhos, e toda descendência levou-os consigo para o Egito. Preste atenção, gente. Deus tinha falado com Jacó. Deus tinha prometido a Jacó, a eles, que eles iam ser uma grande descendência, um grande povo. Mas nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Nós queremos ouvir o que vem no nosso coração. Nós não procuramos ouvir Deus falar conosco. Ele fala. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos, que foram para o Egito. Rubinho, o primogênito de Jacó, os filhos de Rabé, Rubinho, Enoque, Paulo, Isá, Cani, os filhos de Simeão, Genu, Jani, Oadi, Jaqui, Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Coates, Merari, e os filhos de Judá, Oná, Silá, Pires e Sirá, irmã. Porém, morreram na terra de Canaã os filhos de Pires, e foram Esnoram, Amor
e os filhos de Isacar, toda pulva já sem mor. Os filhos de Zebelu, Seride, Elon, Joel, são estes os filhos de Lia, que eles teve com Jacó em Padará, além de Dima, sua mulher, ao todos os filhos e suas filhas, era 33 pessoas. Presta atenção, era quantos filhos? 33 pessoas. Presta atenção, vocês gravem, viu? Grave bem gravado. Os filhos de Gade, Defil, Agi, Suí, Ebum, Iri, Arode e Arili. E os filhos de Zi, irmã Levi, Ivi, Beri, Sirá, irmã deles. E os filhos de Beri foram Elibé, Manac, são estes os filhos de Zebão, a qual Lobão deu a sua filha Lia. Ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José, Benjamim, a Josina, terra do Egito. Nasceram Manassés, Efrã, são os filhos que teve com Asenate, filha de Potifare, sacerdote de Anem. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequi, Asbé, Gerá, Maná, Eisrã, Mupi, Ubi, Ardi, são estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todos 14 pessoas. Filho de Baim, os filhos de Naphtali, Gessi, Gizá, Jezá, Elá, são estes os filhos de Bilá, a qual Lobão deu a sua filha Raquel, a estes ele teve com Jacó. Ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que estaram no Egito, e foram 60. Foram 70 pessoas. Olha, gente, a família de Jacó, quando chegou no Egito, só tinha 70 pessoas. Veja quanto Deus multiplicou a família dele. Só homens, que vai ser para frente a história, não está aqui, vai ser lá frente. Quando foi tirado por Moisés, retirado daquela região, eles eram só homem de 21 anos acima, 600 mil homens. Cresceu de uma família de quanto? 70 pessoas. Foram mulheres, foram homens, velhos que não contaram, meninos, não contaram. Então, minha gente, eu tenho o prazer de pregar o Evangelho para vocês. Correto. Essa leitura da descendência é muito chata, porque é difícil de vocês entenderem. Mas nós não podemos mudar. Se nós estamos lendo a Bíblia, tem que ler tudo. Encontro de José com seu pai. Quer dizer, José, que Jacó agora vai se encontrar com quem? Com José.
Jacó enviou Judas adiante de si a José, para que soubesse caminhá-lo a Gessom, e chegaram à terra de Gessom. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, porque o nome de Jacó passou a ser o quê? Israel, seu pai. Gessom apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto, sei o que você ainda está vivo. José disse aos seus irmãos, à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai que estava na terra de Canaã vieram junto de mim. Quer dizer, ele ficou feliz porque aquela família que ele estava perdido chegaram e eles passaram a ser o quê? Um grande rei. Vamos lá. E os homens são pastores, criadores de gado. Trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado, tudo o que tinha quando o pai Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondeu: estes seus servos foram criador de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gessom, porque todo pasto do rebanho é abominação para os egípcios. Então, gente, nós começamos a estudar a Bíblia. Vocês que estão lá, que eu estou aqui, presta atenção à leitura. Veja como eu estou calmo hoje. Veja como o Espírito Santo está trabalhando em mim diferente, porque ele está mostrando a vocês a realidade de família. Israel é apresentado a Faraó. Então José foi e deu a notícia a Faraó. Quem era Faraó? Era o rei, na época. Era o rei. Mau. A maioria deles era tudo homossexuais, viados. Era a coisa mais horrível do mundo. E o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e seu gado, com tudo o que tinha, chegaram da terra de Canaã, e as que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. E disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho, desde os seus servos, pois a fome servirá. E agora pedimos que o Senhor permita que estes nossos servos nos morem na terra de Gósen.
Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você, a terra do Egito. Esta é sua disposição, faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que more na terra de Góis, e se suba que há no meio deles homens capazes, ponha-se por responsáveis pelo gado que me pertence. Olha aí, Faraó já entregou a ele o quê? O rebanho dele. Ficou tudo para quem ser responsável? Os irmãos de quem? De José. José levou Jacó, seu pai, e os seus apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Faraó, poucos e maus anos de minha vida. São 130 anos de peregrinação. Quem é que tinha isso? Jacó. E foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chega aos meus anos de vida de meus pais, nos dias de seus peregrinação. Pois Jacó abençoou Faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhe deu prosperidade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramesses, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimentos para o seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Veja, Jacó, um homem direito, um homem abençoado de Deus. José, seu filho, do mesmo jeito. José passou a tomar conta todo o rebanho do Faraó. Tudo que o Faraó tinha era na mão de José. Por que era na mão de José? Porque José era um homem direito, um homem de responsabilidade. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Olha aí. José compra o quê? Toda a terra do Egito para quem? Para Faraó. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o alimento que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que comprava, e escolheu as casas de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito, na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: olha aí, presta atenção que é uma seca, que vocês não entendem. A seca eu posso viver. Vive não. Não vive. Não vive porque tudo que tu tem se acaba. Acaba o dinheiro. Acaba o poder. Olha o que eles fizeram. Jacó
José, Jacó, com a inteligência que tinha, José, com a inteligência que tinha, decifrou o sonho do rei. E plantaram muitos alimentos, e guardaram alimentos. E o dinheiro que os abestalhados tinham, que não tinha mais o que criar, não tinha mais o que produzir, acabou. E agora, para sobreviver, tiveram que trocar a terra por dinheiro. Olha aí, vamos lá. Queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença, só porque o dinheiro acabou? Olha aí. Será que o velhinho aqui é inteligente? O que é que eu venho dizendo? O que é que eu venho dizendo a um comboio de abestalhado que tem por aí nesse sertão, nessa caatinga? Se vier outro ano de seca, mais 7 anos de seca, não fica ninguém? Eu venho dizendo isso. José respondeu: se você não tem dinheiro, traga o seu gado, em troca do gado eu lhe darei comida. Olha aí. Ele trocou o gado que tinha para não morrer em quê? Em comida. Então trouxeram o seu gado a José e ele lhe deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado, jumento, e José os sustentou aqueles anos em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram José no ano seguinte e lhe disseram. Foram José no ano seguinte e disseram que é José: acabamos a comida, acabamos o quê? O gado, acabamos as ovelhas, nós não temos mais nada. Vemos lá, não podemos esconder do meu Senhor que o dinheiro acabou e que meu Senhor já é dono das animais. Nada mais nos resta diante do seu Senhor, e não ser o nosso corpo e a nossa terra. Olha, agora vai entrar o quê? A terra. A terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença. Tanto nós como a nossa terra. Compre-nos e a nossa terra troque de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. De nós semeante, para que vivemos e não morremos, e a terra não fique deserta. Está vendo? Está vendo que é a maldição? Está vendo que é a maldição? Porque José, ele falava, Deus falava, e vocês não querem ouvir. Vocês querem ir para o lado de religião, para o lado de doutrina de igreja. E eu estou previsando, antes de ler isso aqui, 7 anos de seca. Que isso é normal no Nordeste. A seca de 70 foi 70 até 77. A seca de 90 foi de 90 até 97, 98. Tem que ser sábio. E mais 7 anos de seca, nessa caatinga velha aí, só fica o lugar, porque nem gado vocês têm para vender, nem terra vocês têm para vender, porque ninguém tem dinheiro para comprar. Vocês vão abandonar as terras velhas de vocês. Por quê? Cadê a obediência a Deus? Aí vocês vão saber quem é Deus.
Aí vocês vão saber quem é Jesus. Aí vocês vão saber que é a bondade de Deus. Mas lá existia José, lá existia Israel, lá existia um homem que Deus falava com ele e garantia a vida dele, como garantiu. Vá lá para a terra do Egito, que lá você vai crescer uma nação. E Deus honrou. E essas mentiras que vocês falam por aí, dizendo que está falando com vocês, isso aí tudo é mentira. Satanás tem esse mesmo poder para fazer isso. Se preparem, meu povo. A mão de Deus vai pesar contra vocês. Principalmente esses nordestinos, mentirosos, ladrões. Olha aí, Alagoas. O que é que deu em Alagoas? Um governador ladrão, um senador que tem 19 processos de crime, de roubo. E aí vocês vão dizer o quê? Calheiros, um bandido, mas os filhos dele. Amanhã já vou falar do Ceará. Outra raça de bandido. A Bahia ninguém nem fala. Cadê os 51 milhões que foi encontrado nas malas? Roubando, porque não ajudou a Bahia a crescer. Cadê os 50 milhões que veio para comprar os 300 respiradores, que era para salvar os baianos, salvar o povo? Cadê tu, governador Rui Costa, bandido, ladrão, sem vergonha? Cadê tu? E vocês, baianos, são tão ruins, tão miseráveis, que ainda dá um voto no candidato do Rio Costa. E está arriscado a ganhar, porque vive a mesma cachorrada. Vocês gostam de serem roubados, como o safado do Lula disse que o baiano se tapeava ele até com R$10. E vocês continuam na mesma cachorrada, não querem mudar nada. Presta atenção, meu povo. Presta atenção. Porque mais tarde, quando chorar, lágrima de sangue é tarde. A seca vem aí. Se não tiver um bom governador, um bom presidente, que salve o povo como esse salvou, esse pegou uma doença, veio uma doença, ele não deixou um nordestino passar fome. Ou deixou 600 reais, 400, caía, eu mesmo recebia 600. Simone recebia 1.200. 1.800 conto a gente recebia. Quem mandou? Bolsonaro. Pegou uma seca no sul, quase se acaba tudo. Quem salvou? Bolsonaro. Se fosse o safado desse Lula que está aí, esse ladrão de 9 dedos, olha quem é o ministro dele, os mesmos ladrão que foram presos pela Lava Jato. Abra os olhos, minha gente, quanto é cedo. Abra os olhos. Eu tenho medo de perder lá, não. Eu tenho que Deus, o Espírito Santo está mandando eu falar. E ainda está em tempo de você resolver. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Uma boa noite para vocês. Em nome de Jesus. Deus fala assim.